Olá! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast No Palanque. Aqui, nós recebemos os candidatos a prefeitos e vereadores das principais cidades do estado de Goiás. Perguntas diretas, objetivas, sem filtros, mas com total imparcialidade. Meu nome é Diana Fider e este podcast é de iniciativa da Exímio Agência. Olha, você que está assistindo a gente aí agora no YouTube, eu te convido a ir até as nossas redes sociais, @exímioagência. Você vai se inscrever, compartilhar, curtir, fazer tudo o que o protocolo diz. E também agora vai se inscrever e compartilhar esse conteúdo com os teus amigos. Você vai receber todos os dias conteúdo de qualidade, da maneira como a informação deve ser. Vou aproveitar que estou aqui e também pedir para você me seguir lá nas redes sociais. @advogadadiana, @advogadadiana, advogada por extenso. Você vai lá, vai conversar comigo, mandar pergunta, mandar sugestão, fazer crítica e pode até me mandar um Pix. Eu estou insistindo nisso porque vai que um abençoado levanta um dia e diz: hoje irei mandar um Pix para Diana com 6 dígitos. Assim eu vou poder comer um pastel e tomar um caldo de cana nos finais de semana. Vai me fazer muito feliz. Brincadeiras à parte, vai lá, eu te espero. Hoje, nosso candidato é muito conhecido. Ele veio aqui para tratar sobre diversos assuntos e muitas vezes até polêmicos, mas sem medo, com coragem, porque é assim que o candidato tem que ser. Ele tem 41 anos, é agropecuarista, meu colega também de profissão, advogado, estudou para ser padre. É um defensor e ex-presidente da Comurg. É uma satisfação recebê-lo aqui conosco. Alisson Borges, muito obrigada pela tua presença e vir aqui demonstra que você não menospreza o eleitor. A satisfação é minha, eu agradeço vocês a oportunidade de estar aqui. Agradeço a quem já está nos assistindo aí pelo YouTube. E dizer que é uma caminhada longa, mas nós estamos prontos aí para caminhar juntos. Muita coisa, muito assunto para a gente conversar aqui. E eu quero começar da seguinte forma. A gente mais ou menos te conhece, você é muito famoso aqui na cidade porque foi presidente de uma instituição também que tem bastante visibilidade. Mas eu quero começar do começo, como a gente brinca. Eu quero saber, candidato, da tua história política. Qual é essa memória que você guarda e te fez ter a vontade de sair a candidato a vereador? Bom, Diana, na verdade eu não tinha vontade de ser candidato a vereador, não pensava em ser candidato a vereador. Na verdade, foram um contexto de situações que chegaram a me levar a colocar o meu nome à disposição aí, ser candidato a vereador. Eu comecei a minha trajetória na política como um voluntário numa campanha do nosso saudoso Iris Rezende Machado. Aprendeu bem já. Comecei com ele, trabalhei com o Dr. Sodino Vieira, que à época era coordenador geral da campanha dele. Depois trabalhei com o senador Mauro Miranda, né, que me ensinou muita coisa na política, né, e a partir daí, a partir de 2009, entrei na Comurg. Né, comecei a trabalhar na Comurg como assistente administrativo ali, eu que pegava o caderninho de protocolo ali, levava o processo de sala em sala. Praticamente um office boy, pra exatamente, cima e pra baixo, exatamente, bem de baixo mesmo, exatamente. Hein, o Messias disse que eu era o contínuo, né? É verdade, nessa época era assim mesmo. Não que eu seja dessa época, mas dizem, o Google diz. Exatamente. Então a gente começou ali e eu aprendi uma coisa com meu pai muito cedo, que tudo que a gente vai fazer na nossa vida, nós temos que tentar ser os melhores. Não quer dizer que você vai ser o melhor, mas você vai reunir todos os esforços para ser o melhor, porque aí você vai desenvolver um bom trabalho. E nessa época eu fiz isso, né? E aí assumi vários cargos dentro da empresa, fui chefe de departamento de transportes, fui assessor de algumas diretorias, né? Fui chefe de gabinete da presidência, fui assessor especial da presidência, fui presidente da comissão de licitação e cheguei a ser vice-presidente da empresa, depois assumir a presidência da empresa. O que é interessante a gente falar é que a gente brinca que é o chão de fábrica, né? Começar de baixo. Não por ser pior, pelo contrário. Mas quem tem essa ideia do chão de fábrica ali de baixo,
né, da pirâmide hierárquica, consegue chegar lá em cima com uma visão muito mais ampla, longitudinal, entende quais são as demandas efetivas. Eu acho que o indivíduo que não passa por todas as fases, do chão de fábrica, do office boy que a gente brincou aqui, começou de baixo, não é de baixo por ser pior, não, pelo contrário. É melhor que muita gente. Mas porque está ali, sofrendo no dia a dia, o que são as demandas reais, né, candidato? E o que foi importante para mim foi exatamente essa, vamos dizer assim, esse estágio que eu fiz, vamos dizer assim, que eu acho que eu fui me preparando para ser o presidente da empresa com os cargos que a gente assumiu durante todo esse período de 15 anos que eu estive lá. Né? Então, eu passei a conhecer os servidores da Comurg, eu passei a conhecer as dificuldades dos servidores da Comurg, passei a entender o processo pelo qual a Comurg passa, e que muitas pessoas às vezes falam da Comurg, mas falam, muitas vezes não. 99% das vezes as pessoas falam sem conhecimento, né? E eu tive um conhecimento efetivo da Comurg após assumir a presidência, porque eu comecei a estudar a empresa, porque eu me perguntei como que uma empresa do tamanho da Comurg passa pelo que ela está passando. Exatamente. Né? Então, eu falei assim, eu preciso estudar, eu preciso entender. Então, eu estudei a Comurg, comecei a entender a Comurg, comecei a conhecer a história efetiva da Comurg, e o que me credenciou a fazer uma gestão voltada para o servidor da Comurg. Não só para o servidor da Comurg, mas também para a saúde financeira da empresa. Né? Então, a gente conseguiu tanto dar dignidade ao servidor da Comurg, que há muito tempo já estava sendo esquecido pela administração pública, né? Quanto também buscar a saúde financeira da empresa, ou seja, para reestruturar aquela empresa, para dar dignidade à pessoa jurídica. Né? A Comurg tem uma natureza jurídica importante, né? Ela é uma sociedade de economia mista, exato, e que exerce uma função social muito importante dentro de Goiânia, e que ao longo dos anos essa função social ela vem sendo esquecida, e que nós precisamos resgatar isso. Essa é a minha pergunta. Eu acho que a gente entrou no ponto nevrálgico aqui, no calcanhar de Aquiles da Comurg. Olha, como o senhor muito bem disse, é uma sociedade de economia mista, cujo o capital social de maior peso, majoritariamente, está na mão da Prefeitura de Goiânia. A gente sabe que vira e mexe, ela está tendo probleminhas administrativos ali, problemas de execução. Como é que pode uma empresa, entre aspas, a gente digo estatal, né, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, como é que pode ela ter caixa, ter verba e ainda assim sofrer sempre com essas demandas? A exemplo dessa última agora, relacionada à coleta de lixo, né? As pessoas entram em contato conosco sempre falando que existiram casos de cidadãos que tiveram a ausência dessa prestação de serviço por quase um mês. Vem cá. O que acontece na Comurg? Por que tantos problemas, candidato? Então, vamos lá. Vamos fazer um históricozinho da Comurg aqui para as pessoas começarem a entender. Exatamente. A Comurg foi criada em 1974. E, pasmem vocês, ela não foi criada para prestar serviço. Olha só. A Comurg ela foi criada porque, à época, a prefeitura não atingia os índices que as instituições financeiras exigiam para fazer empréstimo. Ou seja, a Prefeitura de Goiânia, à época, ela não tinha poder de endividamento. Né? Trocando em miúdos, para a gente entender, é como se a gente fosse fazer um empréstimo, aí, um financiamento de um carro, de uma moto, e o nosso CPF não está ali adequado e não pudesse fazer esse empréstimo. Perfeito. Né? Então, o que houve? Alguém disse ao prefeito da época, prefeito, vamos criar um CNPJ, vai estar limpinho, bonitinho, não tem nenhuma mácula, vamos dizer assim. Tá com score legal. Tá com score legal. E a gente consegue fazer o empréstimo, né? Até porque, na época, os parâmetros para concessão de empréstimo eram outros. Hoje, não seria só criar um CNPJ a mais, né? Mas, na época, houve essa possibilidade. Então, a Comurg foi criada em 1974 para que fosse feito este empréstimo. O empréstimo foi feito. E a Comurg só entrou em operação 5 anos depois. Ela só entrou em operação em 1979. Quando a Comurg entra em operação, ela começa a praticar, a exercer a sua atividade fim, ela já devia esse empréstimo. Ela já devia o empréstimo e não viu o dinheiro. Aí existe um outro problema. Ela deveria ter sido integralizada ao seu capital social 50 milhões de reais. Como você sabe disso, Alice? Nós, como eu disse, eu estudei. Nós pedimos para atualizar o valor para a nossa moeda atual.
E hoje a Comurg deveria ter sido integralizada, desculpa, à época, 50 milhões de reais. E foram integralizados apenas 15 milhões. Nossa. Ou seja, 1/3 do que deveria ter sido integralizado. Começa né? endividadíssima. Então ela começa endividada, já com um passivo enorme, e ela tem que ter um capital social de 50 milhões, teve um capital social integralizado de 15 milhões. Então aí começa a história da Comurg. Né? Tanto que as maiores dívidas da Comurg hoje são dívidas fiscais, são com a Previdência Social, né? Não são com fornecedores. Isso é muito bom você deixar claro para a gente. Como ex-presidente, como um estudioso da instituição, porque é muito fácil também a gente do lado de fora pegar uma pauta, ali a gente brinca do Google e fazer uma análise superficial. Mas não, aqui nós estamos falando com uma pessoa que é técnica, que se aprofundou. Isso é muito importante você falar, candidato. Então quer dizer que a Comurg ela já entra com máculas. É aquela brincadeira, né? Ela já nasceu pato, nem nada direito, nem voa direito, tá ali, tá sobrevivendo. Exatamente. E esses passivos e ativos hoje, eles comprometem e muito a função, a prestação. É mais ou menos isso? Na verdade, a Comurg ela não tem as certidões, porque a Comurg, por ser uma sociedade de economia mista, ela pode exercer atividades econômicas não só com a administração direta. A Comurg pode prestar serviço para qualquer empresa, para qualquer órgão, para qualquer município, o que não é possibilitado hoje por conta de não ter as certidões, por conta desses débitos que a Comurg tem. E aí, Diana, estudando a Comurg mais a fundo, nós identificamos que a Comurg ela é proprietária da Pedreira. A pedreira certo. que fornece brita para pavimentação asfáltica em Goiânia, né? Ela não recebe, pela exploração da pedreira, a prefeitura não tem nenhum pagamento à Comurg pela exploração da pedreira. Tá trabalhando de graça. Isso. E aí, eu disse, bom, se ela é propriedade da Comurg, se é um ativo da Comurg, quanto vale esse ativo? Qual que é o valor desse ativo? E aí nós contratamos aí, à época, nós pedimos para que uma valuation fizesse uma avaliação, né, da pedreira. Né? E existe um documento que a pedreira hoje ela vale cerca de 1,250 bilhão de reais. Muito dinheiro, né? E aí, se você pegar a dívida consolidada da Comurg hoje, a dívida consolidada da Comurg gira em torno de 600 milhões de reais. Mas tem aquela que ainda está em discussão, que a gente entrou com algumas medidas, né, cautelares ali para evitar uma cobrança, mas acaba que uma hora ou outra entra uma situação dessa em execução. Mais 300 milhões. Ou seja, dívida da Comurg hoje, 900 milhões de reais. Nós temos um ativo de 1,250 bilhão de reais. Ou seja, a gente vende esse ativo, né? Paga as contas da Comurg, equaliza financeiramente a empresa e volta a dar dignidade a ela e reestruturando a empresa. Onde eu digo a você, tem muita gente discutindo aí sobre a dependência ou não da Comurg em relação à administração direta. Essa dependência, ela não foi criada pela prestação do serviço da empresa, ela não foi criada pelos servidores. Essa dependência da Comurg em relação à administração direta, ela foi criada lá quando foi feito esse empréstimo em 1974. Ela foi criada Bola de neve. Ela foi criada lá em 1979, quando deveria ter sido em 74, na verdade, quando deveria ter sido integralizado o capital social de 50 milhões, integralizaram apenas só 15 milhões. As injustiças com a Comurg, elas vêm acontecendo historicamente ao longo dos anos, há 45 anos. Há muito tempo. Há 45 anos. Então, Alisson, qual que é a solução da Comurg? Existe uma solução para a Comurg? Existe. A Comurg tem que ser dependente? Não, a Comurg ela não é dependente. A Comurg ela é prestadora de serviço. E na minha gestão, enquanto presidente da Comurg, mudou-se esse histórico da Comurg. Porque antigamente era o seguinte, o presidente da Comurg pedia 50 milhões para o prefeito, aí o prefeito ligava para o secretário de finanças e falava assim, passa 50 milhões de reais para a Comurg. Era o chamado a mesada da Comurg. Nos corredores da prefeitura chamavam assim, de mesada. O que nós fizemos assim que nós assumimos a gestão da Comurg? Não, peraí. A Comurg ela é uma prestadora de serviços. Não uma bancada de negócios. Exatamente. Nós temos que receber pelo serviço que nós prestamos. E aí nós assinamos um novo contrato com a Prefeitura de Goiânia. A partir daí começou-se a fazer medições. Então, o serviço... Desagradou muita gente. Desagradou muita gente e, de certa forma, acabou-se com a farra do dinheiro lá. Então, ou seja, a Comurg ela presta o serviço, os serviços são medidos, ela sofre muitas vezes glosas porque existem os fiscais do contrato que estão realmente fiscalizando o contrato, mas
trouxe dignidade e acabou com essa fala da dependência, porque quando você presta o serviço e recebe pelo serviço prestado através de uma medição, não há que se falar em dependência. Exatamente. A dependência é quando há repasse. Como existe para a Secretaria Municipal de Saúde, Educação, enfim, todas as pastas da prefeitura que recebem repasses, elas são dependentes da administração direta, elas são autárquicas. A Comurg não, ela faz parte da administração indireta da Prefeitura de Goiânia e, mais uma vez, eu defendo aqui, a Comurg não é dependente. E ela tem condição de mostrar a sua independência justamente com a venda da pedreira. Alisson, mas 1.250 bilhão é muito dinheiro, quem que pagaria isso? Bom, a Prefeitura tem o direito de preferência, porque já explora a pedreira. Exatamente, há um bom tempo. E a Comurg, aí, a prefeitura tem cerca de 95% das ações da Comurg. Então, a prefeitura tem o direito de preferência. Então, a prefeitura, se manifestar o interesse de querer adquirir a pedreira para si, pode, né? Mas caso a prefeitura não manifeste esse interesse, nós podemos aí partir para um modelo de licitação. Existe essa solução, então? Existe, claro que existe. Alisson, mais 1.250 bilhão. Nós temos várias empresas multinacionais no Brasil que, quando souberem que a pedreira está à disposição aí para uma venda, para um leilão ou qualquer modalidade de licitação que na época seja entendido que deve fazer o procedimento, eles vêm e pagam no Pix. A globalização, as redes sociais, elas fazem com que todas as demandas sejam conhecidas e essa integração, inclusive China para cá, agronegócio, abrem muitas portas. Podem vir empresas de outros países para cá, porque, doutora, eu não sei se você sabe, a pedreira é dentro de Goiânia. Ela é ali no Parque Ateneu. Eu quero até que as pessoas saibam disso. A pedreira é ali no Parque Ateneu. Nós temos uma jazida lá que ela tem um potencial de exploração de mais 300 anos. Mais 300 anos de exploração. Olha isso. Então, isso assim... É uma informação importantíssima. Isso. Então, nós chegamos a essa conclusão depois de estudar muito, de buscar muito ali dentro dos arquivos da Comurg. Então, ou seja, Comurg tem jeito? Tem jeito. Precisa ser levada a sério? Precisa ser levado a sério, sim. E esse vai ser o meu compromisso com Goiânia e com o servidor da Comurg. De que nós, a partir do ano que vem, as primeiras ações nossas enquanto vereador vai ser para resolver o problema da Comurg. Porque, primeiro, o servidor da Comurg não aguenta mais de escutar de 4 em 4 anos que a Comurg vai acabar. Porque aí começam as pressões políticas. Vota em mim, porque se você não votar em mim, a Comurg vai acabar. Você precisa de um representante lá na Câmara. Daqui a pouco tá virando um curral eleitoral. Já virou. É o período que os servidores da Comurg começam a sofrer pressão por voto e é o que nós não vamos fazer. Nós não estamos fazendo isso. Eu sempre disse que eu gostaria que o servidor votasse em mim pelo que já foi apresentado a eles e não pelo que a gente vai propor ou pelo que a gente vai prometer, eu não faço promessa. Então, a gente precisa dar dignidade ao servidor da Comurg. Então, Goiânia merece isso enquanto comunidade, enquanto uma cidade, enquanto uma população de mais de 1,5 milhão de habitantes. Nós temos uma empresa que é a maior empresa do Centro-Oeste em relação à administração pública. Então, nós precisamos dar essa dignidade, tanto para o goianiense, tanto para o servidor da Comurg. E eu vou ser um lutador. E eu tenho certeza que já no ano que vem nós vamos ter muitas novidades em relação à Comurg e a resolução dos problemas da Comurg. Eu vou aproveitar essa deixa para fazer uma pergunta aqui para você, candidato. Nesses 100 primeiros dias do seu possível mandato, tá? Como vereador, é possível alguma ação que já conforte tanto o servidor quanto arrefeça um pouco essa pressão dentro da Comurg? Diana, eu disse que a primeira ação minha, quando eu sentar na cadeira de vereador, se Deus assim permitir, e com uma ajuda de todos, a primeira ação minha vai ser em busca de soluções para resolver esse problema. Como que nós vamos resolver esse problema? Alisson, pode ser feito um projeto de lei para a venda da Comurg, nós vamos avaliar. É despesa da administração direta, essa despesa ela pode ser constituída através de um projeto de lei de um vereador? Por ser uma sociedade de economia mista, nós vamos discutir isso. É viável? É viável, não é? Mas que nós vamos buscar a venda da Comurg, nós vamos buscar a venda da Comurg. Porque ela, para se viabilizar, o único caminho que foi encontrado até hoje é isso. Então, o servidor da Comurg e o goianiense têm a certeza de que nós vamos lutar por isso. E no primeiro semestre de do ano que vem, de 2025, eu quero já estar com algum projeto já palpável para a solução desse problema. Isso é muito importante falar também, candidato, porque, de uma certa forma, é um aprendizado que fica principalmente relacionado
a perseguições, porque ter essa coragem de falar e apresentar soluções gera muita insatisfação. Como que vai ser o vereador Alisson Borges sentado naquela cadeira com as pressões que virão, e a gente sabe que vem em relação à Comurg? Eu acho que a pressão, se ela for em busca de resultados, ela é bem-vinda. A pressão, quando a pressão ela é em benefício próprio ou de um indivíduo, né? Aí não, aí ela não é saudável, e nós vamos tentar de todas as maneiras dirimir quaisquer situações relacionadas a pressões. Que tipo de pressão? Por soluções de problemas, nós vamos trabalhar. Pressão, hoje a gente está falando aqui, hoje o servidor da Comurg já sofre pressão. Exatamente. Eles estão sofrendo pressão lá para votar nesse ou naquele candidato. Foi um compromisso que eu fiz com o prefeito Rogério. Quando eu disse, né, quando o prefeito me pediu para ser candidato a vereador, foi o seguinte: nós não permitiríamos que na Comurg houvesse pressão por voto, perseguição política por voto. E há burburinhos que está acontecendo e muito, Acontece, mas não da nossa parte. Sim, isso é importante não deixar da nossa aqui claro. Parte. Eu costumo dizer, e eu tenho visitado os servidores da Comurg nos seus pontos de apoio, que nós chamamos de PAs. Né, eu faço aí todos os dias, por volta das 6, 6:30 da manhã, ou antes deles baterem o ponto, ou após eles baterem o ponto, a gente conversa com eles ali 5 minutinhos, para esclarecer essas questões. Não se preocuparem com as perseguições. Elas não se efetivarão. Serão apenas ameaças, porque eles não têm força mais para concretizar essas promessas de perseguições políticas. E nós, o servidor da Comurg, e não só o servidor da Comurg, você, Diana, nós temos que ter o direito de votar em quem a gente quiser votar. Nós temos que ter a possibilidade de escolher o nosso representante, né? Então, diante disso... Senão é um ciclo sem fim, candidato. Exatamente. Nós ficamos presos sob a égide dessa perseguição política, desse assédio político. E aí nós temos candidatos aí com 32 anos de mandato, e aí fala assim: nossa, mas o servidor da Comurg é apaixonado. Aí você vai ver que o servidor da Comurg não é apaixonado, o servidor da Comurg ele é pressionado, né? Então nós vamos trabalhar contra isso, de dar liberdade ao servidor da Comurg para que ele possa votar e decidir no dia 6 de outubro em quem ele deve votar. Até para a gente finalizar esse assunto e partir para outro daqui a pouquinho, eu quero te fazer uma pergunta. Alisson, qual foi o maior aprendizado que você teve ali à frente da Comurg, hein? O maior aprendizado foi ouvir os mais humildes, né? Porque através de ouvir as pessoas mais humildes foi quando eu comecei a entender qual era a verdadeira necessidade do servidor da Comurg e da Comurg. Foi com muita humildade. E Deus me deu esse privilégio de ser uma pessoa humilde, porque desde que eu entrei na Comurg em 2009, até o dia que eu deixei a presidência da Comurg agora em 2024, a fala dos servidores da Comurg é a seguinte: obrigado por você ter sido a mesma pessoa desde que você entrou na Comurg em 2009 até deixar a presidência. Você sempre nos tratou com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, nunca destratou um funcionário da Comurg, e isso a gente nunca viu aqui. Então, através da humildade, porque eu aprendi com o Mauro Miranda, inclusive, que ele sempre falou para mim o seguinte: ouça mais, escute mais, porque talvez aquele funcionário mais humilde que esteja dentro da empresa vai te dar uma sugestão nas entrelinhas. Às vezes ele vai te sugerir sem saber que está te sugerindo, mas ele vai te sugerir um projeto, ele vai te sugerir uma pauta que vai te engrandecer dentro da empresa, que vai te engrandecer no seu ciclo, no seu círculo, onde você estiver. Então, através da humildade, você vai chegar longe, e foi o que eu aprendi. Ativando essa sensibilidade social, né? Aqui está quase que até como uma missão espiritual, é isso mesmo? A gente falou brincando que você chegou até a estudar para ser padre. Estudei. Tem mesmo essa vocação política, agora eu digo, nesse momento. Sente que é um chamado integrar a Câmara hoje? Pode-se dizer isso? Eu não sei se você sabe, mas vocação quer dizer chamado do latim, olha, né? Isso. Vem do vocare, que quer dizer chamado. Eu fui, sim, seminarista, eu estudei para ser padre, eu venho de uma família muito religiosa, cristã, né? A minha mãe, ela é muito assídua na igreja, e eu morei no interior de São Paulo, numa cidadezinha que chama Rio Claro, né? E lá fiquei por um tempo sendo seminarista. Queria ser padre, mas eu acho que a minha vocação não era ser padre. A minha vocação era estar hoje na política, porque foi o caminho que me trouxe até aqui. Eu não busquei isso.
Meu pai foi vereador por 3 mandatos consecutivos numa cidadezinha do interior do Mato Grosso. E eu sempre disse que não queria ser político, não queria ser vereador, por ver meu pai enfrentando algumas dificuldades, né? E a política na cidade do interior ela é bem mais diferente do que aqui em Goiânia. Só para você ter uma ideia, as pessoas chegavam na nossa casa lá na época, batiam e a nossa casa não tinha muro, né? A janela era de veneziana, as pessoas batiam, era na janela do meu quarto, que o meu quarto ficava virado para a rua. Então, 1h da manhã, as pessoas batendo na porta do meu quarto. Com demandas. Isso, e eu era uma criança, né? Eu tinha 9 anos de idade. Então, e a gente via ali meu pai atendendo, pedindo um carro para levar uma pessoa que estava passando mal em outra cidade. A gente morava numa cidade que, para você chegar no asfalto, você tinha que andar ali 120 quilômetros, 105 quilômetros, né? Então, eu não busquei isso, né? Isso foi acontecendo na minha vida. E com muita sinceridade para você, eu acredito sim que Deus tem um projeto na minha vida, sem demagogia, sem hipocrisia. Por isso eu quero fazer o diferencial. Por isso que quando as pessoas trazem demandas para mim, quando eu posso atender, eu digo que posso. Quando eu não consigo atender imediatamente, prontamente, eu já falo. Assim, desta maneira, eu não consigo. Porque eu não frustro, eu não crio expectativa e lá na frente eu não vou ter uma pessoa para falar mal de mim. Eu posso até não ter atendido a demanda dela, mas ela vai dizer o seguinte: não, eu fui nele e ele falou que não conseguia resolver, eu já busquei outros caminhos. Foi transparente. Fui exatamente, eu sou sempre transparente, eu não empurro com a barriga. E eu acho que nesse projeto que a gente está hoje, o mais importante é isso, é tratar as pessoas com sinceridade, é tratar as pessoas com equalidade, porque a partir desse momento aí a pessoa vai sentir firmeza em você, e aí, às vezes agora ela vai votar em mim com um certo receio, mas daqui 4 anos ela vai votar e vai trabalhar para mim e vai votar por convicção. Com convicção, né? Exato. Também pode se evangelizar sem batina. Bom, Matheus, eu quero que você coloque aí pra gente as perguntas da nossa audiência. Pessoal, mais uma vez, entre lá no @exímia agência, por favor, faça as perguntas lá também no @advogada Diana. Eu quero agradecer a todos que estão mandando perguntas, são várias, né? A gente fica muito feliz, viu, com o contato de vocês, isso é muito importante, obrigada, viu? Bom, nós temos aqui uma perguntinha da Alice Taveira. Alice, um abraço fraternal para você. Eu acho que a Comurg é igual a PM do Rio de Janeiro, não tem mais salvação, tem que acabar. Se o senhor fizer essa proposta na Câmara, tem o meu voto. A Alice está um pouquinho chateada. Mas é o que eu disse, não é só a Alice, é o goianiense num geral e o próprio servidor da Comurg também, mas chateado com umas situações, né? E às vezes por falta de conhecimento. Como eu disse, a Comurg tem jeito, né? E nós precisamos dar essa dignidade tanto para o goianiense, tanto para o servidor da Comurg, porque Goiânia merece uma Comurg estruturada, merece uma Comurg forte. E nós vamos trabalhar em cima disso porque tem uma saída. E a saída nós vamos buscá-la e nós vamos com certeza dar um caminho, uma direção para a Comurg. Talvez a gente não consiga resolver todos os problemas de uma vez, mas o mais grave, que é o financeiro, a saúde financeira, nós vamos resolver sim, se Deus quiser. E foi muito importante essa introdução para falar a respeito da natureza jurídica, como é que é feito, porque isso também leva ao conhecimento do eleitor que existe possibilidade, que é a solução. Basta só votar em quem quer fazer. Exatamente. Bom, temos aqui uma segunda perguntinha também da nossa audiência, do Adilson Ramos. Adilson, um abraço fraternal para você. Muito obrigada pela tua pergunta, tá bom? O Adilson fala o seguinte: qual vai ser a primeira região que você vai beneficiar no seu mandato como vereador? Falo do Parque Ateneu. Forte abraço aí pro pessoal do Parque Ateneu. Excelente pergunta, por sinal. Viu? Na verdade, nós temos alguns projetos que foram esquecidos pela administração pública e que nós precisamos implantar eles, e não só em uma região. Nós podemos implantar em todas as regiões. Eu vou te citar aqui um exemplo, que são projetos sociais. Por que projetos sociais? Se a gente observar hoje as nossas crianças, os nossos filhos, netos, enfim, nossos familiares, o que tem acontecido? A criançada hoje, a meninada, os jovens, ficado muito tempo ao celular, sem exercer uma atividade física, sem sair de dentro de casa, trazendo transtornos psicológicos, ficando aí ansiosos, ociosos. E nós temos buscado isso, e eu já tenho algumas parcerias com alguns projetos sociais. Então nós vamos implantar isso, e eu estou buscando parceiros para a gente implantar esses projetos sociais em toda a Goiânia. O que eu quero, o que nós precisamos com os projetos sociais? Resgatar
esse jovem, resgatar essa criança para fazer uma atividade física, uma atividade cultural, sair de dentro de casa, fazer praticar uma luta, né, uma arte marcial, um kung fu, uma capoeira, fazer um pilates, malhar, academia ao ar livre. Goiânia tem tantas academias ao ar livre e são pouco utilizadas, porque planejou, na verdade não se planejou. Na verdade o que foi o seguinte: destina uma emenda, constrói uma praça, entregou a praça, vira as costas, pronto, acabou. Não planejou a manutenção, não planejou uma atividade para essa praça, porque é um equipamento público, ali tem dinheiro, nós precisamos ter uma academia ali, então nós temos que dar a possibilidade da população de usar aquela academia adequadamente, de uma forma, por exemplo, uma pessoa idosa, muitas vezes ela não sabe usar um aparelho de ginástica. Exatamente. Às vezes ele não usa porque ele não sabe usar. Se a gente tiver um projeto social ali, um professor à disposição para estar ali em alguns horários do dia, para atender essa demanda, eu tenho certeza que nós vamos ter uma procura muito grande, né? Então, nós temos projetos para o Parque Ateneu de montar lá escolinhas de futebol, nós temos projetos para montar lá aula de canto, nós temos projetos lá para pilates e atender essas pessoas. Por quê? Essas crianças, elas não sabem mais brincar hoje. Você entrou num ponto aí que é uma conversa de domingo lá na nossa família, gente. Enquanto nós caímos de bicicleta, a gente brincava com a boneca, com todas as vizinhas, fazia essa troca e brincava, e aquilo tudo, a gente caía do muro, fazia tudo. Hoje, a gente vê que a criançada tá assim, nesse posicionamento, já com a coluna... Corcunda. Isso aí que você tá falando é essencial. Se você tirar o telefone celular de uma criança hoje, a primeira coisa que ela vai te falar é o seguinte: o que é que eu vou fazer agora? Não tem nada para eu fazer. E fica nervosa, estressada. Diana, quando não tinha brinquedo, não tinha o que fazer, nós estamos na época agora das mangas, eu pegava uma manguinha verde, colocava uns palitinhos na manga e ia brincar de vaquinha, de boizinho. A gente buscava. A criatividade. A gente buscava ali, você se dava um jeito, você brincava. Hoje, se você tirar um telefone de uma criança, ela não sabe brincar. Então... E eu até me aprofundo, se o senhor me permitir. Este aparelho aqui, ele dá uma overdose de informações, de tudo, de dopamina no cérebro. Imagina no cérebro adulto, imagina no cérebro da criança, do infanto juvenil, né? Do aquele que é adolescente. Tirar isto aqui dele hoje é como se ele estivesse em abstinência. Como substituir isso? Acho que essa forma aí é essencial. Tem que ser de uma forma prazerosa. Exatamente. Nós temos que levar essas crianças, então, esses jovens, para praticar atividade, alguma coisa que dê prazer a eles, né? Porque essa dopamina que o celular proporciona, ele dá um falso prazer naquele momento de uso ali, mas traz transtornos, traz ansiedades. Só para criança, só para adolescente, esses projetos sociais, Alisson? Não. Quando eu estudava, eu me lembro que o Brasil era considerado o país de população mais jovem do mundo. É verdade. Né? Hoje... Não era da minha época, não, mas eu já ouvi falar. Mas graças a Deus, hoje o Brasil é considerado um dos países com a população mais idosa do mundo. Nós temos visto aí brasileiros passando dos 90 anos de idade, brasileiros passando até da barreira dos 100 anos de idade. Aproveitar que pode servir aqui. Obrigado. Então, o que significa dizer isso? Adianta eu chegar com 90 anos de idade, mas não chegar com qualidade de vida? Nós queremos chegar com qualidade de vida. Exatamente. As pessoas merecem isso. E como que nós vamos proporcionar isso? Também com os projetos sociais para as pessoas acima dos 50 anos. Eu acompanho um projeto social ali no Parque Oeste Industrial. O que é lá? São pessoas acima dos 50 anos que fazem dança, que malham, que tem uma aula de pilates. E aí nós podemos implementar isso com aula de música, de canto. A administração pública, ela esqueceu um pouco os projetos sociais. E o projeto social ele é importante porque ele atinge aquela camada da população que não tem acesso, por exemplo, à academia, que não tem acesso a uma aula de canto, a uma arte marcial, enfim. São pessoas que precisam da administração pública e que estão um pouco esquecidas. Alisson, mas de que forma o vereador pode ajudar? O vereador tem à disposição do seu gabinete aí 4 milhões de reais por ano de emendas impositivas. O que são essas emendas impositivas? São verbas que vão retornar para o erário, para a administração pública, e que poderão ser aplicadas em projetos sociais, em construção de equipamento público, em construção de prédio público, né? Para justamente fomentar tanto os projetos sociais como algumas estruturas que estão deficitárias hoje na administração direta, na área da saúde, na área da educação. Então, o vereador, sim, tem esse papel. Ele tem essa obrigação
né, de trabalhar com as suas emendas e ajudar o prefeito, o administrador, nesses assuntos aí que às vezes falta um pouco de verba e que o vereador tem condições de ajudar com suas emendas impositivas. Basta querer fazer, né? Tem que querer fazer. Matheus, nossa última perguntinha aqui do internauta, nossa audiência querida. Perguntinha do William Cardoso. William, muito obrigado. Um abraço fraternal para você, tá bom? Alisson, você vai apresentar algum projeto de lei para resolver a mobilidade urbana de Goiânia ou a sua prioridade será só a Comurg? O trânsito está um caos. William, eu concordo com você. Vindo para cá, a gente atrasou um pouquinho porque realmente o trânsito está sendo uma dor, uma pedra no sapato do goianiense, Alisson. Muito. O prefeito Rogério trabalhou aí para tentar melhorar um pouco o trânsito, mas nós precisamos caminhar mais, né? E quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente não está falando única e exclusivamente do trânsito. Nós temos que dar alternativas para o trânsito, para que o trânsito flua, né? Nós precisamos de projetos audaciosos. Vai partir de um vereador esse projeto? Não sei. Se a administração direta acatar, pode. Interessante, né? você falar Pode isso. ser. Mas o que nós precisamos melhorar na mobilidade urbana hoje? Se nós pegarmos aí, salvo engano, nós temos cerca de 46 municípios que fazem parte já da região metropolitana de Goiânia. É muita coisa. É muita coisa. O que significa dizer isso? Que alguém desse município exerce alguma atividade econômica aqui em Goiânia, que de alguma forma ele tem que vir a Goiânia todo dia, vir trabalhar aqui, e essas pessoas estão linkadas a Goiânia todos os dias. E por isso a gente vê como é que está o trânsito de Goiânia todos os dias. Se você chegar em Goiânia a partir das 7 horas da manhã, se você chegar em Goiânia, e a partir das 17h30, 18 horas, quando você sai de Goiânia, todos os acessos de Goiânia estão travados. Estão travados por quê? Porque a pessoa tem que vir trabalhar em Goiânia. Aí você imagina a população de 46 municípios vindo até Goiânia para buscar o seu sustento, para trabalhar. De que forma nós resolveríamos isso? E eu não vejo ninguém falar. Goiânia já suporta um metrô. Goiânia já suporta um veículo leve sob trilho. Ah, isso é caro demais, é um projeto que vai demorar muito. Mas se a gente não começar, vai continuar demorando. Nós precisamos buscar isso. É uma alternativa porque nós vamos desafogar o trânsito. Brasília já usa isso. Já usa. Brasília já tem esse sistema, né? Então nós precisamos... Tá aqui do nosso lado, né? Nós precisamos buscar. Nós não precisamos ficar estagnados, nós não podemos ficar estagnados, né? E nós precisamos também, Diana, buscar especialistas. Ah, não, mas então os especialistas de Goiânia não prestam? Não prestam, sim. São pessoas competentes, são pessoas que têm dado resultado, mas nós precisamos de oxigenar, trazer um novo oxigênio para esses especialistas. Intercâmbio. Exatamente. Aí, Alisson, por exemplo, São Paulo. Ah, mas o trânsito de São Paulo não funciona. Não funciona, mas você imagina o tanto que aqueles especialistas trabalham em São Paulo para fazer aquele trânsito caminhar. Nós precisamos trazer um especialista, pôr aqui, para dar suporte para os nossos especialistas, porque com a experiência que os nossos especialistas têm e com a experiência que está sendo trazida de fora, eu tenho certeza que novas alternativas serão trazidas para o trânsito de Goiânia. Eu vou te dar um exemplo aqui, e eu já peguei até no pé de um amigo nosso que foi secretário, que era o secretário de mobilidade, o Horácio. Por que a gente faz os viadutos? É para desafogar o trânsito. É para dar fluidez ao trânsito naquele ponto ali que, de certa forma, estava travado, certo? Nós fizemos um viaduto, a prefeitura fez um viaduto ali de frente, o shopping Passeio das Águas, que é o viaduto Iris Rezende Machado. Uma estrutura enorme, uma estrutura grande, ficou muito bem feito. Né? Mas eu faço uma crítica sempre. Fizeram o viaduto e colocaram um semáforo debaixo do viaduto. Pois é. Né? Então, qual que é a função do viaduto? Dar mobilidade, desafogar o trânsito. Quando nós colocamos o semáforo embaixo do viaduto, a gente deixa da forma que estava. Tá com a Ferrari e não tem combustível? Exatamente, nós não podemos usar ela. De que maneira que a gente resolveria? A gente poderia fazer um looping de quadra ali. Ah, Alisson, não, põe a pessoa para fazer o retorno. Ah, não, mas quem vem ali da região norte de Goiânia, do Balneário Meia Ponte, que quer fazer o acesso à perimetral, tem que fazer aquela... Não! A gente faz o looping de quadra, passa em frente, dá o retorno, faz o retorno e pega a marginal, a perimetral. Ou então a gente passa direto por cima do viaduto, faz o retorno e volta. Nós temos que buscar alternativas, né? Isso funcionaria muito bem. É crível. Exatamente. Nós já conversamos sobre isso. Então, assim, nós temos muitos projetos... É simples. Nós temos muitos projetos que quero viabilizar junto com o prefeito,
né, da próxima gestão. Eu quero viabilizar esses projetos e dar ideias. Eu sou propositivo, né? Eu penso que nós temos que apontar os defeitos, mas nós temos que trazer sugestões de soluções para esses problemas. Porque para apresentar o problema, todo mundo vivencia e vive, todo mundo vai apontar o problema. Agora, buscou uma solução? Buscou uma saída? Nós temos alguma resolução? Então, nós não temos só para a mobilidade, nós temos algumas sugestões para a área da saúde, para a área da educação, enfim. Depois eu vou deixar aqui o meu site, quem quiser acompanhar ao final, a gente... Já pode falar, inclusive, agora depois a gente vai repetir no final. alisonborges.com.br, alisonborges.com.br, lá vocês vão poder nos acompanhar e saber um pouco mais sobre os projetos, o que a gente tem aí de projetos para o nosso mandato, para o próximo pleito. Perguntinha polêmica. Tributação. Aumento de impostos. Será que o goianiense vai aguentar essa sobrecarga sem que o bolso rasgue? É tanta cobrança, esse estralo da chibata não vai diminuir? Tem que diminuir, na verdade. Eu acho que não é só o goianiense, não. O brasileiro já não aguenta mais a carga tributária. Para resolver qualquer problema, não, vamos instituir um imposto, vamos instituir uma taxa, vamos aumentar o valor daquele imposto, deste ou daquele. Nós temos impostos aí que ninguém aguenta mais, é IPTU, é IPVA. Sempre uma surpresa, né? ICMS, né? Então a carga tributária hoje ela é muito pesada. O que nós temos que fazer é buscar uma reestruturação da parte tributária, não só do município, mas aí é uma briga de nível de estado a nível nacional, porque a imposição tributária para o brasileiro hoje as pessoas trabalham metade do ano para pagar imposto. Aí você imagina se a gente aumentar mais ainda o imposto. Eu acho que a gente tem que desafogar isso. Eu acho que a gente precisa trazer uma leveza na carga tributária, porque aí a gente vai diminuir a sonegação. Por que a sonegação hoje é muito alta? Porque as pessoas buscam caminhos, porque ela vê o alimento dela, a comida do filho, o trabalho dela indo embora em tributos, e aí muitas vezes busca-se de forma equivocada o caminho da sonegação. Então, talvez se a gente tivesse uma carga tributária menor, ao invés de sonegar os empresários, as pessoas, elas iam buscar uma forma de equalizar isso, de fazer esse pagamento desse tributo de uma forma mais suave, sem que nem fosse observado ali no seu orçamento mensal. Então, eu sou contra aumento de tributo, eu sou a favor, sim, de uma reestruturação do sistema tributário, tanto de Goiânia, quanto do nosso estado e quanto do Brasil. E como vereador, sendo empossado, em atividade ali, a população pode ficar tranquila que esta pauta da tributação, aumentar imposto, não está previsto aumentar imposto dentro da pauta do vereador Alisson Borges. Aumentar imposto está fora da nossa pauta, até porque nós tivemos um aumento do IPTU há pouco tempo. Então o goianiense está sofrendo aí com o aumento dessa carga tributária, o aumento deste imposto. O que nós temos que fazer agora é equalizar as contas da administração pública e todas as contas, tanto da administração pública direta quanto indireta, sem buscar a solução em aumento da carga tributária, sem aumentar imposto. A gente tem que buscar outras soluções e não essa. Alisson, promoção de eventos culturais, ela deveria ser obrigatória como a saúde, o investimento na saúde e na educação. A gente sabe como é importante incitar a cultura, incitar a convivência das pessoas. Vem cá, a gente vê que muitas vezes, como você estava falando anteriormente, o jovem padece porque se sente solitário e busca outros meios, assim como o idoso, assim como até a população adulta que se vê isolada, principalmente depois da pandemia, ainda tentando se readequar. Como promover mais eventos culturais para fazer com que essa comunidade se alinhe? Como eu disse há pouco, os projetos sociais, eles foram meio que esquecidos pela administração pública. E quando eu falo de projeto social, os movimentos culturais, eles são importantes. Porque nós nos comunicamos através da cultura. A cultura, ela traz a nossa essência, a cultura, ela conta história, né? E nós precisamos reavivar isso.
E a cultura em Goiás, em Goiânia, ela está esquecida, sim. Nós temos pratos típicos, nós temos danças típicas das nossas regiões, nós temos música, nós temos um arcabouço muito grande, nós temos um leque de opções culturais muito grandes e que são pouco exploradas, né? Se você vai para o Nordeste do Brasil, eles fazem questão de explorar isso. No Sul também, Se você né? vai para o Sul, eles fazem questão. Você vê os gaúchos andando de bombacha, você vê os gaúchos nos CTGs, que são Centro de Tradições Gaúcha. Se você vai no Nordeste, nós temos o frevo, nós temos as quadrilhas, como nós temos aqui em Goiânia também. Só que vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com uma pessoa aí que tem um grupo de quadrilha aí, que já está há mais de 45 anos com um grupo de quadrilha. Eles foram participar de um nacional aqui em Brasília, pra você ver a discrepância do investimento, da preocupação da administração pública em relação à cultura. A prefeitura de uma certa cidade lá do interior do Nordeste bancou passagem de avião para mais de 80 integrantes do seu grupo de quadrilha. Os integrantes da quadrilha vieram de avião para Brasília e a prefeitura mandou um caminhão para trazer a estrutura deles por terra. Aqui de Goiânia, a quadrilha que foi participar lá teve que fazer uma vaquinha, o pessoal lá teve que se ajudar, correr atrás de ônibus, porque faltou isso. Desestimula. Desestimula. Nós temos verba para isso? Nós temos verba para isso. Outro problema que uma pessoa numa reunião que eu fiz me confidenciou, não, apresentou para mim, levou até mim, um jovenzinho, 2 jovens, que são campeões goianos de natação. Um com 18 e um com 16, salvo engano. Inclusive são irmãos. O pai gasta com eles cerca de R$6.000 a cada viagem que eles fazem para participar do Brasileiro. Porque faltou o respaldo. Mas nós temos verba para isso. Incentivar o esporte, incentivar a cultura. Esses jovens poderiam estar no mundo das drogas, poderiam estar nas ruas, mas ele está se desenvolvendo enquanto pessoa dentro do esporte. Por que isso não é feito hoje, candidato? Falta, às vezes, de uma fiscalização de um vereador. Falta de um vereador que conheça o seu papel enquanto vereador. Porque, só por curiosidade aqui, nós precisamos entender, para a gente cobrar do vereador, nós precisamos saber quais são as funções que a lei implicam ao vereador enquanto vereador. Que é legislar, aprovar o orçamento e fiscalizar. Né? Para a gente cobrar do vereador, nós temos que saber, no mínimo nós temos que saber disso. Né? E dentro disso que nós estamos falando aqui, faltou o fiscalizar. Fiscalizar, cadê a obra disponível para o esporte? Cadê a obra disponível para a cultura? Cadê? Está sendo aplicada? Assim como quem está nos assistindo perguntou, tem que ser aplicado assim como é aplicado na saúde e na educação? Porque também vai fazer parte da nossa educação e também vai fazer parte da nossa saúde. Então, nós vamos buscar isso sim, nós vamos trabalhar isso sim. Eu sei que não vai ser fácil. Uma pessoa falou para mim ontem na reunião, Alisson, diante de tudo isso que você está falando, você acha que você não vai ser uma andorinha numa selva buscando aí e gritando sozinha? Que eu seja essa andorinha, mas eu vou fazer a minha parte e vou correr atrás de resolver os problemas, porque eu tenho certeza que quando outras andorinhas começarem a me observar, nós vamos nos unir e nós vamos trazer resultado para a população. Perfeito. A gente, infelizmente, está chegando ao final. Vamos colocar a sonoplastia. Mas, Alisson Borges, eu quero que você, agora, nesse momento, mande um recado especial para o eleitor goianiense, para a eleitora goianiense. Por que você deve ser a escolha deles no dia 6 de agosto, no dia 6 de outubro? Bom, eu decidi ser candidato a vereador por um descontentamento, por sofrer frustrações, decepções no meio político. A gente não imaginava ser candidato. E diante dessa frustração, diante desse descontentamento, nós queremos ser o diferencial. O diferencial sem demagogia, o diferencial sem ser o salvador da pátria, mas que traga resultados. Né? Nós queremos ser propositivos. Nós temos um compromisso de não fazer propostas, de não fazer promessas absurdas que não podem ser cumpridas. O que nós queremos é entender todos os problemas, nós queremos buscar soluções para os problemas, e é você, o eleitor, que vai nos sugerir isso, é você, eleitor, que vai nos trazer essa demanda. Porque mais importante do que fiscalizar, legislar e aprovar orçamento, é uma função do vereador e que não está implícita na lei, mas que é
primordial e fundamental para o vereador é fazer essa interlocução da população com a administração direta. O vereador tem o papel de levar a voz da população para o prefeito, para a administração direta, e é isso que eu me proponho. E eu tenho certeza de que se você me der um voto de confiança agora, se você votar no Alisson Borges agora, eu tenho certeza que daqui a 4 anos vocês vão votar já com convicção de que um trabalho foi prestado e de que resultados foram trazidos para a população. Alisson, eu quero muito agradecer a sua presença, gentileza, disponibilidade, respeito com os eleitores. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre que vocês precisarem eu estarei aí à disposição. Obrigado a você aí que nos acompanhou durante esse tempo e contem conosco. Um abraço. Boa sorte. Olha, a gente finaliza o podcast de hoje do Palanque. Quero agradecer especialmente a você pela tua audiência, pela tua participação. Quero que você saiba que esse podcast aqui, esse projeto, ele é feito para você. Ele é feito por você. Acompanhe nossas redes sociais e lembre-se, informação é conhecimento e conhecimento é poder. Tchau!